Fala pessoal, Spider aqui. Nesse vídeo vocês poderão acompanhar parte de uma aula gravada onde discutimos sobre a somestesia. Se você quer saber um pouco mais sobre o sistema somestésico, sobre o funcionamento do tato e da nossa sensibilidade, por exemplo, cola no vídeo que tem muita informação bacana para ajudar nos seus estudos. Não se esqueça de inscrever no canal para ficar sempre por dentro dos materiais que vou postar. Toda semana tem vídeo novo. Agora vamos para o vídeo. Agora, as propriedades que nós vamos abordar da codificação e do processamento dos receptores, trata-se da intensidade e da duração dos estímulos que esses receptores podem receber e como isso então influencia aí no processamento a nível do sistema nervoso central, tá? Bom, a intensidade, gente, basicamente, ela vai ser, digamos, calculada pelo número de receptores que vão ser ativados, tá? E a frequência com que esses potenciais de ação desses receptores serão enviados, Então, nesse processo, você vai ter assim, meio que um cálculo de aquele estímulo, a intensidade daquele estímulo vai ser medido pela quantidade de receptores que ele acaba ativando, E, então, basicamente, se você tem receptores que são mais sensíveis, digamos assim, eles vão ter um limiar, digamos, mais fácil de ser atingido. E aí eles vão vão responder a estímulos com baixa intensidade muito mais facilmente, E aí, quando você tem estímulos mais altos, eles vão ativar mais receptores e o sistema nervoso central vai acabar traduzindo isso como uma medida de intensidade, mostrando que, na prática, quanto mais estímulo você tem, maior vai ser a intensidade que vai ser transmitida via sistema nervoso central devido à liberação de vários potenciais de ação. Essa imagem que ajuda a gente a entender um pouco sobre isso. Mas ela também apresenta outro conceito, além de intensidade, que é o conceito de duração, que é o tempo que o estímulo persiste aí sobre sobre os receptores, E aí, basicamente, essa duração se refere aí a uma série, uma sequência de potenciais de ação, tá? Como a gente pode ver nessas duas imagens aqui, que vão ser enviados, a partir do neurônio sensorial primário, Então, a duração e a intensidade são conceitos, às vezes, que se comportam meio que juntos, e eles têm as propriedades parecidas, porque, da mesma forma, estímulos que duram mais tempo tendem também a enviar mais potenciais de ação, mais séries de potenciais de ação aí, duradouras, para o sistema nervoso central, e aí essa interpretação da duração e da intensidade do estímulo se torna percebida. Então, essa duração, ela depende um pouco também dos tipos de receptores, que a gente vai falar daqui a pouco sobre eles. Deixa eu só mostrar um pouquinho do que essa imagem representa, Então, aqui, quando eu falo de amplitude, eu estou falando meio que da intensidade que o estímulo tem, tá? E aqui a duração, o tempo que ele durou. Então, esse estímulo vai ser representado dessa forma aqui, no potencial de membrana, tá? E aí, essa estimulação aqui, vai gerar um potencial receptor que vai despolarizar aqui nesse período de tempo a membrana celular várias vezes, Então, esse limiar, enquanto estiver superando o limiar, você vai ter estágios de despolarização, repolarização, despolarização e repolarização várias vezes em série, em sequência, e isso nos dá uma ideia aí tanto da amplitude, do potencial de ação, quanto também do tempo, da duração desse potencial de ação, tá? Então a gente pode perceber que se a gente for comparar A com B, a gente tem um estímulo moderado e um estímulo mais longo e intenso. Então olha esse aqui, ele é mais longo e mais intenso do que esse estímulo aqui, certo? Então olha o que ele faz no potencial de ação, O potencial de ação também é mais longo, também mais intenso. Então ele vai disparar uma série muito maior de potenciais de ação por muito mais tempo, E isso aí
resulta em que, então, em nível de sistema nervoso, né? Comparativamente esse com esse daqui libera muito mais neurotransmissores do que esse. Ou seja, estímulos mais longos e mais intensos vão fazer com que os neurônios liberem mais neurotransmissores, estimulando mais ainda os neurônios secundários, né? E também os terciários por consequência. E aí o sistema nervoso processa isso, né, como níveis de intensidade e duração. Beleza? E aí, para ficar mais claro, né, ainda tem aquele detalhe que eu falei com você sobre a duração. Né? A duração dos receptores ela vai ser classificada em dois subtipos, que a gente vai ter receptores, né, de adaptação lenta, que a gente vai chamar de receptores tônicos. Tá? Os receptores tônicos são receptores de adaptação lenta. E a outra classificação são os receptores fásicos. Eles já têm uma adaptação rápida. Tá? Ora, o que é isso? Né? Então, o que a gente pode tirar disso aqui? Aqui é a medida dos potenciais de ação que vão ser emitidos em decorrência do estímulo. Né? Então, aqui eu vou ter o mesmo estímulo. Observem aqui, ó, que nessa imagem, o estímulo daqui ele tem a mesma duração e a mesma amplitude, né, a mesma intensidade, tá? Nos dois casos. Só que aqui eu estou representando, né, esse estímulo sobre um receptor de adaptação rápida e aqui sobre um receptor de adaptação lenta, né? Então os receptores fásicos, né, lembra de rápido, fásico, né? Rima um pouco. E aqui os tônicos, né, eles vão ter uma adaptação mais lenta, beleza? E olha aqui o estímulo, é o mesmo estímulo. No receptor tônico, o que acontece? Ele despolariza, né, mantém aqui o potencial até desaparecer, né, que é o tempo que houve a estimulação. Tá? Aqui é a mesma coisa. Né? Só que o que acontece, né, no potencial do neurônio sensorial? O que vai acontecer? No receptor tônico, enquanto eu tiver estímulo, tá, eu vou ter aqui potenciais de ação sendo liberados. Tá? Então, você vai estar sempre recebendo estímulos que nos informam que aquele estímulo, né, ele está durando por mais tempo. Tá? E aqui nesse receptor de adaptação fásica, o que vai acontecer? O estímulo ele vai persistir e aí, quando ele começar a diminuir, a célula, né, o neurônio vai parar de transmitir potenciais de ação. Tá? Ele vai desligar e você não tem mais estímulo sendo mandado quando o receptor ele tem uma adaptação muito rápida. Né? Então, de certa forma, ele vai desligar o seu funcionamento, né? e enquanto você vai tiver esse estímulo aqui acontecendo dessa forma. Então, o que acontece nesses casos? Isso permite que o nosso corpo, né, ele possa meio que ignorar informações, né, que ele avaliou aqui como não ameaçadora, e aí ele, para a nossa homeostasia, para o bem-estar, ele passa a parar de perceber isso. Ele percebe assim, não, essa informação ela não é importante para eu continuar monitorando, né, ao longo do tempo. Tá? Já aqui não. Aqui vão ser, como exemplos aqui, vão ser informações que o corpo tem que estar monitorando com o passar do tempo. Né? O tempo inteiro o corpo tem que estar ligado com o que está acontecendo nesses exemplos aqui de receptores tônicos. Então, aqui vão se encontrar receptores, por exemplo, de baroreceptores, alguns receptores táteis e proprioceptivos. O corpo o tempo inteiro tem que estar atento com relação a isso. Né? Aqui, a gente pode ter exemplos aqui de receptores rápidos, né, ou fásicos, os do olfato, por exemplo. Né, vocês já devem ter experiência aí de que quando a gente, por exemplo, usa um perfume, né, pouco tempo depois a gente já para de sentir o cheiro desse perfume, né, mostrando que ele não vai representar, isso não representa perigo, então não tem por que eu ficar sentindo o cheiro daquele perfume de novo. E aí você sabe que para você sentir aquele cheiro, você vai ter que fazer uma estimulação mais forte do que a primeira vez. Né? Então, a forma como
o corpo precisa aí de se organizar nessa questão da informação que é mais ou menos importante aí para ele. Um outro exemplo é quando você está usando uma roupa, né? Você veste uma roupa, você sente que está colocando aquela roupa, mas depois de um tempo você já não observa no tato, né, que você está sentindo, percebendo que aquela roupa está em você. Claro que se for uma roupa que está te apertando, te incomodando, isso vai ficar gerando estímulos cada vez mais irritativos, e aí esses estímulos vão ficar sendo, digamos, monitorados, né? E aí os receptores tônicos vão ser mais ativados. Beleza? Uma outra situação também que a gente pode lembrar é que existe a possibilidade ainda, né, de alguma estrutura acessória do nosso corpo, por mecanismos de proteção, eles acabarem diminuindo, né, a quantidade de estímulos que podem chegar ao receptor. Então, um exemplo disso é quando você tem que acontece na nossa orelha interna. Tá? Quando a gente, por exemplo, passa por um som muito forte, né, uma explosão, por exemplo, muito próximo da gente, um som muito forte poderia gerar lesões aí no nosso tímpano, por exemplo. E aí, um grupo de músculos que a gente tem lá que vão estar associados aos ossículos, né, do aparelho do ouvido interno, eles vão se contrair e diminuir a vibração desses ossículos, de forma que, sem essa vibração dos ossículos, a gente vai ter uma dificuldade para transmitir os sinais sonoros, né? E quando você tem essas explosões mesmo, é muito comum a pessoa alegar que está sentindo aí um zumbido, né? Um som pouco definido, não consegue às vezes escutar as pessoas conversando, né? Isso é um exemplo, né, desses mecanismos que a gente tem de adaptação dos receptores aí para a transmissão do sinal. Então, vou encerrar essa parte aqui da aula, né? E aí, a partir da próxima aula, a gente vai vou gravar para vocês, né, uma aula que vai começar a falar um pouquinho das vias e dos receptores propriamente ditos. Beleza? Beleza, pessoal? Se você ficou até aqui e curtiu o vídeo, curte, comenta ou compartilha, porque isso me ajuda no algoritmo do YouTube. E não se esquece de inscrever para ficar dentro de todas as novidades que eu vou postar toda semana. Valeu!